Olá, comunidade Fórum, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Esse mês de janeiro, vocês já notaram, né, que nós resolvemos começar o mês com um debate mais profundo sobre o mundo sindical. Então, nós começamos com a CUT, que celebra 40 anos este ano, de 2023. Depois a gente aprofundou um pouco o debate da luta dos petroleiros pela soberania nacional. E hoje a gente vai falar da educação, né? Da importância desses profissionais envolvidos na educação e que fazem uma luta de política pública, fazem uma luta muito além da sua categoria. Eu queria, né, para a gente começar esse programa, ouvir, né, que vocês vissem um videozinho, ele é bem curtinho, que o Papa Francisco falou sobre a importância dos sindicatos. Bota aí para a gente, Tati. Quante contraddizioni e quante guerre tra poveri si consumano intorno al lavoro. Negli ultimi anni sono aumentati i cosiddetti lavoratori poveri, fra virgolette, persone che pur avendo un lavoro non riescono a mantenere le loro famiglie e a dare speranza per il futuro. Il sindacato, ascoltate bene questo, il sindacato è chiamato ad essere voce di chi non ha voce. Capito? Voi dovete fare rumore per dare voce a chi non ha voce. In particolare vi raccomando l'attenzione per i giovani, spesso costretti a contratti precari, inadeguati, anche schiavizzanti. Belíssimo, né? Para conversar um pouquinho sobre sindicato e educação, eu chamei 3 grandes lideranças da educação do Brasil e eu vou colocá-los já na tela. Helena Araújo, nosso presidente da CNTE e do Sindicato dos Professores, dos Profissionais de Educação de Pernambuco. Tudo bem, Helena? Tudo bem, Maria Flor. Prazer estar aqui mais uma vez com você no Fórum Sindical. Coisa boa. Muito bem. Eu também chamei para esse papo a nossa querida Luciana Custódio, do Simpro-DF. Tudo bem, Lu? Tudo jóia? Bom dia a todos, todas e todes. Muito bom estar aqui com vocês, somando esse diálogo. Muito bem. E a presidenta do Sindiut Minas Gerais, Denise Romano. Tudo bem, querida? Bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Helena. Bom dia, Luciana. Bom dia, Frozinha, minha querida. É um prazer estar aqui com nós quatro, né, para conversar sobre as perspectivas do ano novo para a educação, né? Sim. Muito bom encontrar vocês. E a Fórum é um grande parceiro nosso. Muito bom estar aqui. É verdade. Aqui temos 3 grandes parceiros da Fórum, a CNTE, o Simpro-DF e o Sindiut Minas Gerais. A educação entende a importância da gente fazer essa disputa comunicacional. E a Fórum agradece muito, né, essa parceria com vocês. Eu queria começar a nossa conversa com esse vídeo lindo, né? Com o Papa Francisco, que ganhou a Copa o ano passado, né? Os argentinos todos animados. E eu acho que ele vai muito no ponto, né, gente, da importância do sindicato, né? Ele diz: o sindicato dá voz a quem não tem voz. Heleno, Denise e Luciana, o que o sindicato, eu queria começar com isso. Quando a gente pensa na organização dos trabalhadores, né, no sindicato, esse sindicato de luta que vocês representam, sem eles, a gente avançaria ou não avançaria em políticas públicas? Eu vou começar com o Heleno, que participou, né, que acompanhou o governo de transição, representando a CNTE,
no grupo de trabalho de educação. Queria que o Heleno contasse para a gente um pouquinho como é que a voz, né, do sindicato, dos trabalhadores da educação e dessa luta pela educação pública chegou lá no governo de transição. O que você destaca, Heleno, de mais essencial neste grupo de trabalho? Muito bem. 2023. Viva os 40 anos da Central Única dos Trabalhadores, Central Única das Trabalhadoras. Eu quero parabenizar a Luciana, que o símbolo está dentro da CUT. Quero parabenizar a Denise, que o Sindiúti está dentro da CUT. E esta maior central sindical da América Latina, uma das maiores do mundo, faz parte das nossas vidas e da nossa luta histórica em defesa da classe trabalhadora. Então, começar 2023 marcando esse momento, a CUT Nacional vai, durante todo este ano, comemorar os 40 anos de existência da Central Sindical com o maior tempo de vida democrática em nosso país. Vejam a situação e a responsabilidade da nossa geração. Um país que sempre foi cortado, né, por ditaduras civis, militares. É o último golpe de 2016, envolvendo judiciário, procuradores, juízes, políticos, né, toda aquela trama que rapidamente foi desfeita para chegarmos nesse momento inédito do nosso país, que foi o processo de transição, né, do desgoverno Bolsonaro para um terceiro governo do presidente Lula, um sindicalista e o melhor presidente que esse país já teve. E ele agora vai querer se superar, né, no seu terceiro mandato, vai querer ser melhor do que os 2 primeiros mandatos que ele realizou. E esse trabalho inédito no grupo de transição foi importante, né? Você tem uma composição onde tinha uma coordenação geral, feita pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, 4 coordenadores por área, um conselho formado por presidente dos partidos que estavam na coligação que elegeu Lula presidente, e a questão inédita foi a criação dos grupos técnicos, 32 grupos técnicos de trabalho por temas, e participei do grupo da educação, do grupo temático da educação. Todos os grupos tinham a mesma tarefa, Maria Flor, era fazer um diagnóstico da situação do governo federal. No nosso caso, o foco era o Ministério da Educação, né, o próprio Ministério, as suas autarquias, né, seus órgãos, que era o objeto colocado no debate. Então, fazer um diagnóstico da situação, que é terrível para nós, né, nesse momento levantamos isso também na área da educação, indicar medidas urgentes, né, o presidente Lula tomou posse, o ministro tomou posse, o que é que tem que fazer de imediato nesse processo? E pensar a estrutura do MEC que foi desmontada durante o desgoverno Bolsonaro. Então, basicamente, esses 3 pontos, né, de debate e de discussão, como tarefas colocadas para o grupo técnico na área da educação. Claro que nós fizemos uma escuta ampla, foram mais de 80 entidades e movimentos apresentando diagnóstico, apresentando propostas urgentes, e tivemos divergência, sim, com o terceiro setor empresarial. O terceiro setor empresarial também estava dentro, representado pelas fundações de empresas privadas, que querem impor a política gerencial em nosso país, que quer impor uma avaliação de fora para dentro, o que atrapalha a educação brasileira, e isso ficou claro no debate interno dentro do GT. Quando você trabalha a perspectiva do financiamento, você tem um consenso, né? Todos acham que precisa ter mais recursos para a educação, que nós temos que revogar a emenda constitucional 95, a emenda do golpe de 2016, e aí você tem uma construção de consenso de que precisa mais recursos. Agora, na hora de utilizar esses recursos, aí vem as divergências nesse processo. Nós defendíamos no grupo de transição a revogação da lei do novo ensino médio, a revogação das diretrizes de formação de professores, que foi aprovada em 2019, que contraria o que nós construímos em 2015 de forma coletiva, e a revogação da Base Nacional Comum Curricular. O terceiro setor empresarial, os privatistas, né, são contra qualquer tipo de revogação.
né? Acho que não tem que revogar, né? Está começando agora, a estrutura, ou seja, aquela ideia de, seguindo as orientações da OCDE, o Organismo de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e é importante que as pessoas entendam isso. Nós falamos sempre, Maria, que nós perdemos a meta 7 do Plano Nacional de Educação. A meta 7 é considerada a meta da qualidade da educação. E ela é medida pelo INDEB, o Índice Nacional, que avalia apenas a prova de matemática e de português e a taxa de aprovação. Só isso. Desconsidera como é que Luciana, em que ambiente, em que condições Luciana atua em Brasília, em que condições e situação econômica dos meus estudantes em Pernambuco, né? E Denise em Minas Gerais, que são totalmente distintas. E eles consideram tudo isso para fazer uma avaliação de fora para dentro, nesse processo de debate. E o PISA, né, que é uma prova aplicada pela OCDE, pelo Organismo da Economia. Então, essa amarra que nós temos aí muito forte, aqui dentro do Brasil, é capitaneada pela Fundação Lehman, por todos pela educação que estavam dentro do GT de transição, e acreditam, né, que você trabalhar, né, novas disciplinas, né, empreendedorismo, projeto de vida, né, trazer a base, impor uma base nacional comum curricular para as escolas públicas, né, porque as privadas e as que a Lehman é dono, porque ele está abrindo mais 40 novas escolas de educação básica o ano que vem, e tem um faturamento muito alto, são bilhões de reais que ele fatura na educação básica, e eles consideram que a educação básica é o filão para esse setor privado. Então, essa interferência deles dentro dessa ação foi a disputa que nós tivemos, né, fortemente dentro do GT. E terminou por o GT dizer que as políticas, todos que fossem levantados eram políticas indicativas, e tomou essa decisão de tudo seguir para entregar ao ministro da Educação. Né? Tudo segue para entregar. Então, lá vai ter as posições contrárias a essas medidas, que é posição de maioria dentro do GT e a posição de manter. Quem vai definir a política é o ministro. Aí, por isso, a nossa briga de quem será o ministro. É o ministro ligado mais próximo com as ideias dessas fundações privadas, ou o ministro mais próximo de educação pública com o dever do Estado. Então, tem diferença isso aí. Tem diferença muito forte, porque nós não consideramos que um sistema de ensino é bem sucedido apenas com nota de IDEB. Isso não é verdade. Nós temos como patrono da educação brasileira Paulo Freire, que diz, entre tantas coisas, que a educação muda as pessoas e as pessoas transformam a sociedade. Então, se o sucesso no sistema, né, de fato fosse de sucesso, que as pessoas mudassem, mudaria a sociedade. A gente não teria analfabetismo, a gente não teria tantas desigualdades econômicas, sociais que a gente tem, onde dizem que o sistema é bem sucedido. Então, que sucesso é esse? Sucesso para quem? Para quantas pessoas? Então, tudo isso a gente levou dentro do debate, que foi intenso dentro do GT, mas tudo seguiu para a decisão na frente. Então, isso mostra que nós temos uma batalha ali pela frente, né, para disputar essas ideias na área da educação. Seu microfone, Maria. Eu sempre desligo para não dar microfonia. É verdade, a disputa é bastante grande, a disputa é por recursos públicos, né? Quem é que vai gerenciar esses recursos que tradicionalmente a educação básica é direito do cidadão e dever do Estado, né? E há uma disputa aí por esses recursos públicos. Essa é a nossa grande questão, né? De garantir o financiamento de uma educação pública de qualidade e que não tenha, porque assim, importa-se essas maneiras de medir algo que o Heleno mostrou com muita clareza, uma imensa desigualdade, né, na sociedade. E se a gente olhar os currículos das escolas privadas, não tem absolutamente nada disso que querem impor nas escolas públicas. Aí eu queria conversar um pouquinho com a Denise e depois com a Luciana, exatamente sobre um ponto que o Heleno trouxe, a desigualdade. Vamos pensar aí no que a gente viveu nos 2 anos de pandemia, Denise. Como é que era
manter a educação pública, manter nossas crianças e adolescentes na escola, né, a partir de uma educação remota, com a banda larga que é oferecida no Brasil e o direito à banda larga que não é garantido. Eu queria que você contasse um pouquinho quais foram os desafios aí com uma presidenta do maior sindicato de Minas Gerais, o estado com o maior número de municípios que a gente tem no país. Como é que foi lidar com criança no período de alfabetização? A gente entrevistou aqui, Denise, ao longo de 2021 e também 2022, a professora Socorro Nunes, que fez uma ampla pesquisa nacional envolvendo inúmeras universidades, mais de 100 pesquisadores, para ver como é que se deu a alfabetização durante o período da pandemia. E o que a gente percebeu nas pesquisas é que assim, o esforço gigantesco das professoras, a imensa maioria das professoras alfabetizadoras, para manter o vínculo das crianças com a educação, porque era praticamente a sala de aula virou o celular, o WhatsApp da mãe, né? Que às vezes tinha que compartilhar o celular com 3 filhos. Mesmo assim, elas conseguiram manter as crianças com algum vínculo com a escola, né? E isso se deveu 100% ao esforço das próprias mães e das professoras, porque o Estado não ofereceu acesso à internet, não tinha computadores, e as crianças a gente poderia ter aí milhões de crianças, né, desistindo de estudar porque não tinha acesso. Queria ouvir um pouco a experiência, como é que foi isso em Minas, e depois a gente fala um pouquinho da situação do DF. Bem, feliz ano novo para todos, para todas, para todos. É importante a gente celebrar o fim de um ciclo, né, de desgraça que nós enfrentamos nesse último período e o início da esperança. Então, é importante a gente desejar luta. Nós sabemos muitas lutas, muitas disputas. Então, aqui em Minas, o governo queria o tempo inteiro reabrir as escolas. O governo de Minas é um governo do Partido Novo. A secretária de Educação, à época, era uma representante da Fundação Lema aqui no estado. Então, nós sabemos bem, viu, Heleno, o que é gerencialismo que substitui a política. Nós vivemos isso na pele nos últimos 4 anos. O estado de Minas não teve nenhuma política de democratização do acesso à internet, não fez nada para instrumentalizar os professores, ceder o equipamento, que dirá para os alunos. Então, nós vivemos aqui, eles lançaram um projeto de educação não presencial, que tinha lá as apostilas, que inclusive teve um escândalo, porque as apostilas tinham, eu não sei se vocês se lembram, as apostilas tinham plágio, uma professora fez um estudo, identificou não sei quanto, mais uma centena na apostila do Estado, informações erradas. Então, tudo que aconteceu na pandemia e qualquer tipo de manutenção de vínculo ou de êxito, que não foi um êxito tão grande, mas qualquer tipo de êxito em manter contato com os alunos é mérito da categoria, não é mérito do Estado. O Estado não... Inclusive, nos meses mais graves do início da pandemia, atrasou o salário das pessoas, mês de maio de 2000, me lembro bem disso, mês de maio de 2020, as pessoas só foram receber o salário no final do mês, com internet tendo que ser anda de internet, em casa, utilizando as coisas de casa, a luz de casa, né? Toda aquela parafernália que virou a nossa vida, com
com a pandemia e o governo de Minas não fez absolutamente nada, mas cobrou. Não, é isso que eu acho que é uma característica importante do gerencialismo, sabe? Eles cobram. Então, era uma infinidade de planilhas a serem preenchidas, de formulários, uma infinidade de documentos, e eu não sei nem qual palavra dizer, mas assim, um conteudismo, né? Uma entrega de material, de conteúdo para os alunos que era descomunal, sem a mediação do professor, né? Então, toda aquela situação ali muito difícil, muitas crianças ficaram de fora porque a mãe não tem celular. Nós temos isso aqui, Minas Gerais é um Brasil, né? Então, nós temos, além as diferenças regionais de Minas se assemelham muito com as diferenças regionais do país. Então, nós temos regiões em que não há sequer sinal de internet. A TV do governo, que era utilizada para as aulas, ela só era o sinal da TV. Minas só chegava, na época, em 20% dos municípios dos 853. Então, foi... E, além disso, o governo não fez absolutamente nenhuma campanha para dizer da importância da vacina, não utilizou a Secretaria de Educação para a sua tarefa, né? que é fazer essa disputa. Então, não teve nada, não teve nenhuma medida de segurança alimentar para os alunos. Um ano depois que as aulas estavam suspensas, que se forneceu um kit de merenda, que era um kit que, né, kit, né, gente? Um kit de merenda, e o governo queria o tempo inteiro abrir escolas. Nós ficamos 1 ano e 7 meses com uma liminar do Tribunal de Justiça proibindo o Estado de abrir escolas, porque não tinha condições de reabertura assim, nacionais. Tudo que houve na escola, tudo que aconteceu, tudo que foi possível, só foi possível por conta da categoria, início da categoria. Mesmo perdendo toda a referência de jornada de trabalho, de dia da semana, porque professor é assim, né? Estou lá precisando achar meus alunos, deixei uma tarefa, será que o menino abriu? Aí acorda meia-noite, vai lá, liga o computador e olha se tem alguma dúvida. A gente é assim. Então, com essa perda completa de referência, porque a secretaria também... eu não acho que a gente tem que ser assim, não, tá? A gente tem que entender corretamente, né, a organização do trabalho. Sinal de trabalho virou na pandemia, né? E a secretaria alimentou isso, sabe? Gostou, porque hoje ela fica à vontade para chamar um coletivo para uma reunião 8 horas da noite na sexta-feira, depois que o trabalho terminou, que o horário de trabalho terminou. Mas, enfim, o gerencialismo foi isso aqui, sabe? A pandemia, isso, e o governo aproveitou dessa situação para expandir e para aprofundar o gerencialismo que está estabelecido aqui, que é a política da Secretaria de Educação, que é o gerencialismo que substitui a política. Margarida Salomão disse isso e eu nunca mais esqueci. A professora Margarida Salomão, que hoje é prefeita de Juiz de Fora. O gerencialismo que substituiu a política. E eles querem tratar a educação como um mercado, privatizar. Eu acho que nós vamos poder desenvolver isso depois, né, na próxima rodada. Que aqui nós enfrentamos fim da educação como direito, e a perda e a criminalização do sindicato e a perda brutal de direitos da categoria. É o saldo da luta, aliás, o saldo do governo, a luta na resistência para não perder o que a gente tem, e a gente teve um pouco de êxito, um pouco não, muito êxito nessa luta. Muito bem. Ô, Denise, está dando umas travadas no na sua transmissão. Tenta sair e entrar novamente para ver se estabiliza, porque aqui para mim travou muito. Travou para vocês, pessoal? Travou, né? Sim. Tenta sair, Denise, se possível, até dá uma desligadinha no roteador e liga de novo. Eu vou tentar colocar no cabo. É o melhor. Eu vou trazer a Luciana. Lu,
Pensando um pouco nas questões que Denise trouxe, né? A gente está enfrentando esse embate, a gente viu que na descrição também que o Heleno fez do grupo de transição, esse embate prossegue, né? Ele segue neste governo e a disputa vai ser ainda muito árdua, que é o privado versus público, a educação como um direito e não como mercadoria. Eu queria que você falasse um pouco, porque, pessoal, Luciana Custódio, ela tem uma grande experiência com a escola inclusiva. Então, a gente estava falando aqui das imensas desigualdades e houve uma disputa, Luciana, neste governo que, felizmente, nós enterramos, né? Nós já mandamos para os quintos dos infernos. Houve uma disputa que eu me lembro de algumas coisas, mas, meu Deus, o nível de retrocesso que foi o governo Bolsonaro, acho que a gente não tem parâmetro, porque a inclusão era algo que a gente tinha avançado tanto, tanto, né? E este governo queria, inclusive, separar as crianças, né, com algum tipo de deficiência do restante do que eles chamavam de normal. Além de tudo, os estereótipos, né, na boca do Ministério da Educação. Eu queria que você contasse um pouco nesses últimos tempos, fizesse um resuminho, porque eu sei que a coisa é triste, feia, horrorosa, mas só para as pessoas entenderem a importância que a gente tem nessa luta, que se não fosse nós resistindo, a coisa ia ficar ainda pior do que foi. Oi, me escuta? A pergunta universal em lives. Gente, então, como a Afro disse, né, eu sou professora da Secretaria de Educação há 29 anos. Destes 29 anos, 19 anos dedicados à sala de aula. Sou graduada e pós-graduada pela UNB em avaliação da aprendizagem, também possuo pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional, psicanálise e também sindicalismo e trabalho, que aí eu estava me preparando para ser uma psicanalista e virei sindicalista, né? Mas é bom que ajuda a avaliar um pouco os parâmetros subjetivos, inclusive, da luta. Vou me autodescrever para aquelas pessoas que possuem deficiência visual e não conseguem ter um pouquinho de noção de como eu sou. Sou branca, a pele um pouco bronzeada das lutas, né, que a gente vive sob sol escaldante, tenho o cabelo um pouco cacheado, de mechas loiras, luzes, e uso óculos, tá certo? Muito bom estar aqui com vocês. Heleno, né, quero assim, dizer da minha admiração e da minha gratidão por compartilhar espaços de tantas aprendizagens também com a nossa confederação. Então, acredito que o ramo da educação está muito bem representada pela CNTE, tendo à frente aí o nosso presidente, Heleno, e, obviamente, que a ação da CUT, em que agrega todos os ramos, não só a educação, faz toda a diferença. Eu sempre lembro aqui, a nossa categoria aqui do DF, quando não entende, às vezes, né, essa nossa organização vertical, eu sempre me lembro de um episódio em que nós iniciamos o ano com atraso de salário no governo Hollenberg, a categoria em férias, e foi a CUT que mobilizou os trabalhadores de outros sindicatos, as trabalhadoras mulheres rurais, para fazerem um acampamento no Buriti, para brigarem pelo salário de professores. Então, a CUT traz para a gente esse recorte da luta de classe que é essencial. Aqui em Brasília, a gente vive meio que um colapso, né? O movimento sindical, sobretudo a educação. Porque como nós abrigamos a capital do Brasil, então todas as pautas nacionais, a gente precisa, obviamente, se comprometer e mobilizar a nossa categoria e a diretoria para a gente se fazer presente. E assim, gente, são situações tão esdrúxulas, tão surreais, que a gente não acredita nos movimentos em que a gente vivencia ali naquele Senado e na Câmara dos Deputados com o governo Bolsonaro.
infelizmente, a população não pode ter acesso, né, por detrás dos bastidores, qual é o grau e o nível de perversidade dessas pessoas. Na educação pública, a gente tem vivido muitos ataques desde o pós-golpe, aí fazendo recorte pós-golpe. Lembrando que o primeiro projeto de lei que foi para o Senado, voltou para o Senado para ser votado, foi a alteração do sistema de partilha da Petrobras, que tirava a exclusividade da Petrobras da exploração do pré-sal. O petróleo define guerras no mundo, né, gente? O Brasil é um país riquíssimo. Na geopolítica mundial, o país, com a descoberta do pré-sal, passou de 24º lugar para 3º lugar no ranqueamento dos países do mundo. Nós possuímos a maior floresta perene do mundo, o maior aquífero de água potável, então é um dos países mais ricos. Por que eu estou falando disso? Porque defender a Petrobras e defender a soberania nacional é defender a soberania educacional, é defender a educação. Por isso que assim que a gente começou a enfrentar aquelas lutas contra a privatização da Petrobras, nós lançamos a campanha, né, Heleno? O petróleo é nosso. O Simpro aqui fez uma campanha muito bonita, articulada com o MAB, com a plataforma campesina, porque nós entendíamos que só conseguiríamos recuperar toda a perversidade aplicada ainda no governo Temer, logo no início, e com a esperança do cumprimento das metas do PNE, se mantivéssemos aquelas verbas carimbadas que seriam destinadas pela educação, porque pela primeira vez a educação teve uma verba carimbada que seria destinada para esse ramo, que Luciana, deixa eu traduzir 2 coisas aqui do sindicalês para o nosso público. PNE, Plano Nacional de Educação, né, que a gente foi uma luta enorme e ele coloca para a educação metas ao longo, né, de 10 anos. E as verbas carimbadas que a Luciana está falando eram o Fundo Social e a Lei dos Royalties, que estava relacionado a tanto a descoberta do pré-sal como a produção do pré-sal, refino, petróleo, etc. Tal. Uma grande parte disso estava destinada para a educação e para a saúde, né, na Lei dos Royalties, e para o desenvolvimento regional, que era o Fundo Social do Petróleo. Ao iniciar o ataque, né, brutal que a Lava Jato, sob desculpa da corrupção, a ideia era enfraquecer muito, e a gente depois consegue perceber isso ao longo do tempo, enfraquecer a Petrobras e tirar da Petrobras o monopólio, né, da exploração única do pré-sal, e também destruir uma coisa importantíssima, que se a gente tivesse continuado, nós estaríamos em outro patamar industrial, que era a lei de conteúdo local. Ou seja, a Petrobras não apenas tinha o monopólio da exploração, mas também a mão de obra, mais importante, né, era nacional. Só para vocês terem uma ideia, gente, como tudo isso está relacionado, o primeiro ano da Lava Jato, só o primeiro ano, 500 mil postos de trabalho foram fechados. 500 mil de trabalhadores foram para a rua. Ao longo da Lava Jato, o Brasil perdeu 4 milhões de postos de trabalho decente, de trabalho qualificado, de trabalho bem remunerado. Hoje, a gente poderia estar construindo sondas, né? Porque teve toda a recuperação da indústria naval por causa da lei de conteúdo local. Poderíamos estar construindo aqui no Brasil, fabricando aqui no Brasil sondas, plataformas. Tudo isso está sendo feito aonde? Coreia e muitos outros lugares. Então, esse processo também foi um processo de recolonização, né, do nosso parque industrial. Então, como é que você faz esse processo? Você empobrece, desindustrializa e você tira recursos para aquilo que a gente poderia estar em outro patamar, educação, tecnologia, desenvolvimento tecnológico, e num patamar de ampliar nossa soberania,
né? Nenhum país se desenvolve sem desenvolvimento tecnológico, sem educação de qualidade. Só fiz o parênteses, desculpe, Luciana, porque a gente, Obrigada, Fro. no sindicato, a gente fala várias siglas, porque é muito comum Isso. para nós, mas não é comum para esse público que está nos assistindo. Exato. Obrigada, Flor, pela sua contribuição. Agora, na sequência do debate, né, eu sigo exemplificando em números, porque a gente, para falar de qualidade de educação inclusiva, a gente tem que falar de financiamento. E essa nossa luta em defesa da Petrobras, essa destinação do percentual do Fundo Social e dos royalties do pré-sal para a educação, traria para a gente, na vigência do Plano Nacional de Educação, algo em torno de 7 trilhões, né, que seriam investidos na educação, segundo os dados da FUP, que é a Federação Única do Petróleo. Então, nós vivemos, a partir daí, um desmonte, né? A educação, acho que foi o primeiro setor mesmo, muito atacado, porque perdeu essa possibilidade de grandes investimentos. Porque para a gente falar em qualidade de educação, agora vem os desafios do nosso ministro, né? Vai ter que descobrir de onde vem o investimento para conseguir aplicar aí os nossos projetos, para construir efetivamente uma educação pública de qualidade e inclusiva. Além disso, Lu, além que é uma das coisas importantes que a gente viu no final de 2022, o quanto foi essencial fazer a PEC da transição, porque neste período que se ataca a Petrobras e se tira a verba carimbada, também se aprova essa excrescência que é a lei do teto de gastos. Desde a década de 40, gente, só para vocês entenderem, isso é muito importante. Educação e saúde, desde a Constituição de 46, é algo que não se pode deixar de investir. Por que não se pode deixar de investir em saúde e educação? Porque nascem pessoas, as pessoas envelhecem, então você precisa de recursos na ponta. E nascer pessoas e as pessoas crescerem significa que você tem que o tempo inteiro estar investindo na educação para receber quem está nascendo, está entrando no ciclo e para quem vai concluir. A lei, mexeram na PEC, né? A PEC do teto de gasto fez o quê? Tirou este investimento contínuo da saúde e da educação. Então, assim, mal dá para repor a inflação. É uma coisa absurda o que fizeram. Então, a lei do teto de gasto nada mais é que uma lei de destruir o investimento em política pública. Né? Essa lei foi elaborada, gente, nos computadores da Febraban, assim, sabe? Porque não tira um centavo do pagamento de juros da dívida pública. Banco não deixou de receber um único centavo de juros. Mas as escolas, os postos de saúde, os hospitais e todas as demais políticas públicas foram terra arrasada, né? Começou aí esse terra arrasada que a gente viu nesses últimos 6 anos de golpe. É isso, e todo esse preâmbulo é para dizer para vocês que, com certeza, só existe soberania educacional se houver soberania nacional, né? Então, os nossos desafios são enormes, a escola não pode ser depósito de alunos, o processo de criminalização que a gente vive na educação pública é da ordem mais perversa de todos os tempos. Tenho uma certeza de que o principal desafio do novo Ministério da Educação e do movimento sindical e de toda a sociedade brasileira, porque a educação pública é patrimônio do povo brasileiro, será o de manter o caráter público da educação. Helena colocou aqui das dificuldades que a gente tem vivido, desde o processo mesmo pós-golpe, com as reformas, né? Também logo na sequência do golpe teve a destituição do Conselho Nacional de Educação, 11 conselheiros foram destituídos para pavimentarem um caminho para alterarem a BNCC e construírem aí o que a gente tem hoje de novo ensino médio, que é um projeto, é o maior projeto falacioso que a educação brasileira já teve.
porque ele é altamente segregador e retrocede no conceito de aprendizagens. Então, de tudo isso que a gente tem vivido na educação, obviamente, o sistema financeiro internacional já descobriu há muito tempo que a educação é um mercado altamente rentável. Então, vem aí com essas propostas as empresas, né, e todos os pacotes prontos. Ora, não investe na educação pública, não constrói um território de aprendizagem para que todos e todas e todos possam aprender, porque falar de inclusão é isso. A inclusão, ela amplia o conceito da educação especial. A educação especial, ela é transversal a toda a educação básica. E é uma defesa nossa para que todas as pessoas com deficiência possam aprender. Nessa construção da transversalidade da educação especial, é necessário que as escolas se preparem e se equipem para receber essas pessoas. Não são os estudantes que precisam se adequar às escolas, mas as escolas que precisam se preparar. Como a gente vai fazer isso? Com escolas virando depósito de estudantes. Aqui no DF, após o retorno do trabalho remoto, nós tivemos 17 mil novas matrículas na rede. Imaginem com turmas superlotadas, muitos estudantes com diferentes tipos de deficiência agrupados na mesma sala. Então, assim, as escolas passaram a viver colapsos, né? Nós já viemos de uma dificuldade muito grande que foi imposta pela pandemia, porque a pandemia revelou, e aí eu já vou, perdi aqui a contagem do tempo, mas a pandemia revelou que a desigualdade social, ela é refletida na escola. A gente percebe por que existe desigualdade educacional, porque tem desigualdade social. E aqui no DF, nós fizemos uma pesquisa, o Simpro fez uma pesquisa, dos 400 mil estudantes, 100 mil ficaram fora da plataforma no primeiro ano de aula remota. Vocês imaginem todas as dificuldades de acesso à internet, de aparelhos, e a metodologia de aulas totalmente expositivas para os estudantes e as alunas da educação especial e para os professores e professoras que atendem essa modalidade de ensino, que é altamente sensorial. Em algumas questões de currículo funcional, que você trabalha o contato, trabalha o toque, trabalha a escuta, né? Como a gente fazer isso funcionar com as aulas remotas? Num processo de sucateamento tremendo que a educação pública viveu e ainda vive. Então, o que a gente percebeu com o retorno durante a pandemia, o Simplo teve 3 grandes eixos de ação. Primeiro, a defesa pela vida, que foi a manutenção de todos os trabalhadores e trabalhadoras em casa, sem prejuízo de remuneração, conseguimos manter os mais de 12 mil professores contratos temporários nas mesmas condições efetivos. Nós conseguimos, no segundo plano de ação, foi a defesa do SUS e da vacina, nossa categoria só retornou com a segunda dose, para a gente foi também uma grande conquista, e no retorno do trabalho remoto, nós fizemos o papel do governo, que nunca politizou o debate dos cuidados e da proteção. Era um governo que era uma extensão do Bolsonaro aqui no DF, o governador Ibanez, do PMDB, foi inclusive reeleito, infelizmente, e nós começamos uma grande campanha de politização. Colocamos cartazes em todas as escolas de use máscara, lave as mãos, com álcool gel, aparelhamos as escolas com um espaço, transformando as escolas em um espaço educativo. Né? E fizemos uma pesquisa, nós lançamos durante a pandemia o Observatório da Educação Básica em parceria com a ANB e a Câmara Legislativa, e identificamos que 80% dos estudantes não cumpriram os objetivos de aprendizagens durante a pandemia. Então, o que a gente precisa ter agora? Efetivamente, a luta por um projeto político que seja capaz de recuperar o limbo pedagógico deixado pela pandemia, e de, sobretudo, fazer uma busca ativa daquelas pessoas que não retornaram para a escola, que o índice de evasão está altíssimo. Então, os desafios são tremendos, Fro, assim, a gente continua aqui no debate, mas se você pensa na educação pública como um espaço que precisa ser proporcionado como espaço de aprendizagens, de metodologias ativas, sejam capazes de trazer uma educação efetivamente inclusiva para aquelas pessoas que possuem dificuldade de aprendizagem, ou por possuírem algum tipo de deficiência, ou por algum tipo de vulnerabilidade social, porque isso também é tratado na perspectiva da inclusão, aquelas pessoas que possuem dificuldade de aprendizagem por vulnerabilidade social, pela fome. Nós vivemos um país de fome, tratar da fome é também pedagógico. Então, falar da inclusão é falar de um conceito amplo,
de uma necessidade urgente que nós temos de implementar políticas públicas, de combater a desigualdade social, para que lá na ponta, nas escolas, a gente não viva essa situação tão dramática da profunda desigualdade educacional. Obrigada. É uma aula, né, gente? Uma aula de como é importante refletir e conhecer profundamente o que é a escola brasileira. Eu queria jogar mais uma questão aqui para vocês três, que é para a gente traduzir um pouco para a sociedade por que a gente, por exemplo, faz frente à nova reforma do ensino médio. Essa é uma questão que eu queria que vocês explicassem, porque as pessoas acham que reforma é sempre bom, né? Que aconteceu uma reforma, é bacana, por que o sindicato dos professores é contra a nova reforma do ensino médio? E também a base curricular. A Luciana falou mais uma sopa de letrinhas na fala dela, eu não quis interromper, mas a gente tem esse vício, a gente fala muito, né, para a nossa categoria, para dentro dos espaços que a gente domina. E aí, eu queria também jogar aqui, aí cada um de vocês escolham o que querem falar. Qual é o plano de ação para 2023? CNTE, Simpro, Sindiúti, o que é central, minha gente? Porque nós terminamos o governo Bolsonaro, quando a gente viu terra arrasada, né? Não tinha nada previsto para o orçamento. Esse verme sequer corrigiu o dinheiro para merenda escolar. As crianças estavam recebendo em algumas escolas carimbo na mão para não repetir merenda, num país com 33 milhões de pessoas passando fome. A escola é um lugar que salva a vida, inclusive nisso, que a criança tem acesso ao alimento, mas nem a merenda escolar. Se tem uma coisa assim que é o fim do mundo para um gestor corrupto, violento, como o Bolsonaro, para mim o exemplo maior é não deixar sequer que as crianças comam na escola. E não é só em termos de quantidade, gente. Quando a gente fala em segurança alimentar, a gente está pensando na qualidade. As crianças estavam comendo biscoito seco, né? Estavam bebendo suco industrializado. Era uma coisa... Abaixou a qualidade e abaixou a quantidade da merenda. Quando a gente tinha escolas e toda uma política ligada à agricultura familiar, que a merenda escolar era comprada da agricultura familiar, né? Então, comida saudável, comida fresquinha, comida que não andava quilômetros, comida não processada. A gente perdeu um nível de qualidade nas merendas escolares absurdo. Aqui em São Paulo, a gente tinha no governo do Haddad as crianças comendo orgânico, compra direta de arroz orgânico, de suco orgânico, dos produtos orgânicos que vinham da agricultura familiar, né, dos assentamentos do MST. Tudo isso foi para a lata do lixo. Então, assim, eu joguei várias questões, e eu vou começar pelo Heleno, passo pela Denise e depois fecho com a Luciana, para vocês tentarem dizer um pouco qual é, né? Primeiro, eu acho que a reforma do ensino médio e a base curricular, eu acho importante, Heleno, porque a CNTE tem uma posição, que a Helena esclareça, e depois o plano de ação para 2023, né? Porque a gente já vai com um diagnóstico que tem uma disputa muito centrada, o que é prioritário para nós para garantir já, né, neste cenário de terra arrasada, que a gente possa começar a recuperar a educação. Heleno. Importante a gente entender, né, o que é que nós queremos com a educação brasileira quando falamos no direito à educação. A Constituição Federal de 1988 manteve a obrigatoriedade do direito à educação apenas para o ensino fundamental de 8 anos. E tentando dividir responsabilidades. A educação infantil e o ensino fundamental, responsabilidade dos municípios, o ensino fundamental e o ensino médio, responsabilidade
do Estado. Ensino fundamental compartilhado entre o Estado e o município. Passaram-se 10 anos e ninguém se mexeu para garantir o direito. Aí veio a ideia, porque nesse período, 94, 95, nós já discutimos um Fundeb, um fundo para financiar toda a educação básica, suas etapas e modalidades. Mas veio o governo Fernando Henrique Cardoso e decidiu trabalhar na lógica do lençol curto, que não tem dinheiro para tudo, não pode atender toda a educação básica. Então, vamos fazer um fundo só para o ensino fundamental, que era o obrigatório. Então, você perdeu 10 anos de investimentos na educação básica, depois você teve um fundo só para o ensino fundamental, então foram mais 10 anos, 20 anos, abandonando a educação infantil e abandonando o ensino médio. Depois de 20 anos, é que nós conquistamos o fundo para financiar toda a educação básica, que foi o Fundeb, lá em 2007. E aí você inicia um processo de debate sobre o gargalo que é o ensino médio. Mais de 20 anos abandonados e sem dar a atenção necessária. Por isso, nós iniciamos um debate sobre um projeto de lei na Câmara para pensar uma nova estrutura para o ensino médio. Só que esse processo é demorado, claro, porque exige a participação de quem está atuando na educação básica no ensino médio. É preciso que os trabalhadores, professores e funcionários, é preciso que os estudantes, pais, mães e responsáveis dos estudantes participem do debate. E isso, claro, não é fácil, porque você vai trabalhar a perspectiva de uma demanda de um país continental. E nós não conseguimos achar ainda um caminho adequado. E depois fomos atropelados por uma medida provisória. Uma medida provisória que depois se transformou em lei, que é a lei do novo ensino médio, que traz 3 características desastrosas para o ensino médio. Primeiro, quando diz que a União vai ajudar os estados a investir para ter escola em tempo integral. Entendam, nós não somos contra a escola de tempo integral, somos favoráveis. Mas para você ter escola de tempo integral, ela tem que ser para todo mundo. Não pode abandonar a juventude. O que é que a escola de tempo integral nesse projeto está fazendo? Fecha a escola que tinha 3 turnos, manhã, tarde e noite, para um turno único, de 8 às 4 da tarde. Só que não cabem todos os estudantes nessa escola, dos 3 turnos. Então, você, ao fazer isso, você já deixa uma parte da juventude fora da escola. Outra parte abandona a escola, e isso acontece em todos os estados, porque os jovens precisam ajudar a família a ter o alimento, a trabalhar, a ter o sustento. E ele não pode ficar o dia todo na escola. É uma questão de realidade brutal que nós vemos na questão social que a Luciana chamou a atenção. Então, nós estamos perdendo a juventude que deveria estar no ensino médio com essa medida. Hoje, somos mais de 35% dos jovens de 15 a 24 anos que nem estudam e nem trabalham. E essa medida provoca essa expulsão da juventude. Esse é um dos motivos que nós somos contra essa lei, porque ela não inclui a juventude, ela expulsa a juventude da escola. Os que ficam para trabalhar a perspectiva da Base Nacional Comum Curricular, no chamado por eles projeto de vida, empreendedorismo, porque eles fizeram a Base Nacional Comum Curricular com a base falsa, dizendo, olha, o ensino médio é ruim porque tem 13 disciplinas. Temos que fazer algo que a juventude gosta de fazer. Hoje, tem 16 disciplinas, porque eles não tiraram as outras e agregaram o projeto de vida, empreendedorismo, a oficina disso. Então, resolve. Estão com uma base falsa nesse processo. Eles não revelaram para a sociedade brasileira que 25% dos professores e professoras que lecionam matemática não são licenciados em matemática. 26% que lecionam língua portuguesa não são licenciados em língua portuguesa. Então, você tem 1/4 aí de atendimento. Eles escondem da sociedade que existe um número excessivo de contratos temporários dentro das nossas redes.
Tem rede estadual que chegou a ter 70% do pessoal com contratação temporária. Educação exige vínculo, exige uma relação do professor com o estudante, da professora com o estudante. Nós temos turma do terceiro ano do ensino médio que tiveram 4 professores de matemática no terceiro ano, no último ano de estudos. Então, se não tem vínculo, não tem processo de ensino-aprendizagem executado. Então, eles escondem isso para dizer que o problema era a quantidade de disciplina, para querer impor essa ideia. A Base Nacional Comum Curricular do nosso país foi capitaneada pela Fundação Lehman. Junto com a Fundação Norte-Americana, investiram 3 milhões de dólares para querer impor a Base Nacional Comum Curricular nas escolas públicas, nas nossas escolas, dizendo ao professor e à professora que vocês não precisam mais se reunir, não precisam mais pensar, não precisa mais fazer isso de forma coletiva. Eu fiz uma parceria da Fundação Lehman com a Google, que vai lhe dar aula pronta. Você vai entrar na nuvem e pegar a aula pronta. Eu vou fazer a capacitação, a formação de vocês pela revista Nova Escola, que a Fundação Lehman comprou, e ela mantém essa revista para fazer a formação de professores. Então, direcionando a sua política com relação à Base Nacional Comum Curricular, e por isso que eles defendem as diretrizes número 2 de 2019, de formação de professores, que está ligado com essa base, para querer impor, né, esse processo. Então, esses são outro motivo, esse é um outro motivo do qual nós somos contra. Um outro é que esta lei diz, né, que o Estado pode contratar pessoas pelo notório saber. Então as pessoas dizem, olha, mas não é bom só ter um notório saber? Não, não é bom, porque ser professor é uma profissão, ser professora é uma profissão, é uma formação. Há uma atuação diferente de apenas ter o notório saber. Nós não trabalhamos só com o conhecimento, nós não somos reprodutores de conhecimento. Existe uma relação humana na formação cidadã dos nossos estudantes, que quem tem a licenciatura, quem é formado como professor, como professora, é que tem condições de desempenhar. E esses, por notório saber, muitas vezes vai lá porque não conseguiu um emprego, que Bolsonaro acabou com o nosso emprego, então ficou desempregado, e vai lá, como notório saber, ganhar o dinheiro, mas não fazer a educação como tem que ser feita. Tanto é que, em alguns estados, Paraíba, por exemplo, né, já as mulheres na educação são 67%, e éramos quase 80%. Então, essa transição nesse processo também traz um prejuízo, porque não basta ter só conhecimento, é preciso ter uma formação adequada para fazer esse trabalho. E essa lei atrapalha essa formação adequada, por isso nós somos contra essa lei. Por fim, nessa parte da lei, ela autoriza que 40% do currículo seja feita pela educação à distância, pelo capitalismo digital. Esta Base Nacional Comum Curricular, Maria Flor, foi aprovada no Conselho Nacional de Educação. O Antônio Carbonara, dono da Anhanguera, sócio de uma faculdade nos Estados Unidos, que ganha muito dinheiro com a educação à distância no Brasil e em Portugal, foi indicado para o Conselho Nacional de Educação pelo ministro golpista Mendonça Filho. E ele, lá dentro, votou por essa base, que 40% de educação à distância, que ele vai faturar e ficar mais rico com a escola pública e com os nossos jovens, na situação que a Denise já colocou aqui. Sem Heleno, sem internet, sem ação. E Helena, eu tenho mais uma questão aí, quando você trata disso, que o fato, e a pandemia mostrou isso, e a gente tem muitos estudos, que toda a base de dados, né, nessa sociedade informacional que a gente vive, dados pessoais, professores, diretores, alunos, às vezes até pais, se entra informação a respeito, do rendimento, absolutamente todos os dados durante a pandemia não estão conosco, foram para servidores estrangeiros, porque essas plataformas de ensino à distância nenhuma é nacional. A coleta de dados, a mineração de dados, vejam vocês,
das nossas próprias universidades, das escolas públicas de todo o país, podem agora ser minerados nos Estados Unidos e em outros conglomerados que congregam essas plataformas, que controlam essas plataformas. Então, além disso, como bem lembrou a Luciana, soberania nacional, sem soberania nacional, a gente não tem soberania educacional. Os nossos dados todos, olha o que se pode fazer com isso. Né? Pode-se ainda municiar mais ainda este capital, que tem um interesse gigantesco numa população de mais de 200 milhões, uma população ainda jovem, uma população que ainda tem uma grande escolarização. Imagina o que se pode pensar em termos de lucro para essa gente. Só queria fazer porque tem ainda isso. Já fica a sugestão, Maria Flor, para o Fórum Sindical. Trazer aí pessoas para discutir isso, capitalismo digital. A gente fazer esse debate aí para um programa daria um tema bem interessante. Para finalizar, as pessoas que estão nos ouvindo podem estar desesperadas já, né? Poxa, tanta coisa, gente, esse professor está dizendo, como é que a gente vai resolver essa situação? Que é um pouco que a Maria Flor pergunta sobre o plano para 2023. Olha, de fato, são muitas coisas. Cada fala aqui, né, nossa, da Maria Flor aqui, traz um ponto, traz um elemento que nós precisamos fazer enfrentamento. É uma diversidade muito grande. Mas eu tento organizar minha cabeça e minhas ações da seguinte forma. O elemento fundamental para o plano de 2023 é a participação social. Porque nós não vamos resolver todas as questões de um dia para o outro. É um processo. Agora, ela precisa de uma efetiva participação social para que todos os envolvidos coloquem as suas dificuldades, coloquem as potencialidades, e em cima disso a gente construir o melhor caminho. Por isso que eu acredito que a primeira medida que o ministro da Educação deve tomar é revogar a portaria 577, que desconfigurou o Fórum Nacional da Educação. Nós temos que recompor o Fórum Nacional da Educação com as suas 50 entidades presentes, sociedade civil, nós, o movimento educacional que defendemos a educação pública, o setor privado, governo lá dentro, todo mundo lá dentro. Vamos discutir todo mundo no mesmo local e encontrar uma forma melhor de a gente caminhar essas demandas que estão colocadas. Esse é um fundamental para a gente ter, essa participação. E, claro, outra é ter recursos para fazer, ter financiamento. Sem o financiamento, não dá conta de você ir resolvendo. Então, a questão da emenda 95, a questão aí da PEC da transição, tudo isso tem que estar nesse contexto de discussão. Então, eu considero como plano fundamental de 2023, Maria, é a participação social e o financiamento da educação que a gente tem que focar. E, a partir daí, a gente vai resolvendo essas confusões todas que nós estamos colocando aqui. Muito bem. Denise está travada, minha gente, para nós aqui, né? Então, eu vou passar para a Luciana. Não, estou travada, não. Não, você estava super travada. Não, agora está melhor. Não estava, não. É porque eu estava demorando para abrir aqui Vamos. Então, o Heleno tocou na questão do ensino médio integral. Nós estamos vivendo uma tragédia com isso aqui, porque o governo de Minas do Novo confunde educação em tempo integral com ensino integral. E aí tem um projeto aqui que chama Ensino Médio de Tempo Integral. Com toda essa questão que o Heleno trouxe, da base nacional, né, da reforma, e a evasão superior a 50%. Porque o Estado fecha a turma regular de ensino médio, não oferta no noturno, porque o aluno do ensino médio, estudante, é trabalhador. Na pandemia, teve que trabalhar, está ajudando a manter a família, a levar comida para casa, e ele sai da escola. O Estado Central, a Escola Estadual Governador Milton Campos, que a Dilma estudou, que fica aqui na região do bairro Funcionários, já teve 6 mil alunos áureos, vamos dizer assim. Sabe quantos alunos tem E hoje ela é uma escola que oferta ensino médio de tempo integral. Sabe quantos alunos tem na escola? 174.
E para o próximo ano, só 150 renovaram a matrícula. E já estão dizendo que não ficam. Então, para se ter turmas regulares no curso noturno, no turno da noite aqui em Minas, tem que ter disputa na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação com a nossa deputada Beatriz Cerqueira. Então, aqui não são 16 conteúdos não, viu, Helena? Aqui são 22. Tem escolas aqui com 22 conteúdos. Escolas que não têm infraestrutura alguma. Imagina colocar adolescentes de ensino médio numa escola que não tem quadra, para ficar o dia inteiro na escola. Numa escola que a sala de aula, que o laboratório virou sala de aula. Então, a gente está enfrentando isso aqui. Então, a posição nossa é muito... né, a gente construiu isso lá no Conselho Nacional de Entidades, né, Helena? Para além, né, da questão da transição, que é a posição da Confederação pela revogação dessa reforma. E também, acho que tem um debate que nós vamos precisar fazer. Aqui em Minas, nosso piso está judicializado. Nós conquistamos uma lei, 21.710, que trazia a lei do piso para Minas com a jornada de Minas Gerais. O governo Zema não teve coragem de encaminhar um projeto à Assembleia Legislativa para alterar a lei, porque ele não teria votos para alterar a lei, e ele então judicializou, porque aqui judicializa tudo, sabe? Então, ele judicializou a Lei 21.710, conseguiu uma decisão liminar no Tribunal de Justiça suspendendo os efeitos da lei e, no entendimento preliminar, o piso é para 40 horas, então a gente volta para o debate de proporcionalidade, a gente tinha sido vencido, e só para professores, também tinha sido vencido, só para o magistério, o que também já tinha sido vencido pela Lei 21.710. Então, eu acho que a gente vai precisar, isso não é uma situação só de Minas, né? O fantasma da proporcionalidade nos assombra aí em todos os lugares, aí nós vamos, acho que é um debate, e aí do ponto de vista corporativo, que é um debate que vai precisar ser feito, porque é merecida, não tem outra palavra. A nossa categoria está extremamente empobrecida, porque os governos estaduais, municipais, não cumprem não cumprem a lei do piso e utilizam as vírgulas fora do lugar para nos negar o que nos é de direito. Aqui em Minas, o governo terminou o ano com um saldo, não é engraçado não, tá? Estou sendo irônica, para não chorar, né? Com um saldo de 2 bilhões e 500 milhões de reais na conta do Fundeb. E a nossa categoria sem piso. E o Estado utilizando, quer utilizar, óbvio, o governo que é esse, para fazer escola entregue para a OS, para a iniciativa privada, e para o projeto Somar, que é a gestão privada. Em mãos dadas, que é entregar fundamental para os municípios. É uma tragédia completa e absoluta. A educação em Minas Gerais não é direito, mas ela é mercadoria. O estudante não é mais estudante, ele é cliente. Ele é candidato à vaga. É cliente, não. Ele é candidato à vaga na hora da matrícula. Então, esse é o enfrentamento que nós temos aqui. Uma categoria com 60% de vínculos precários de trabalho, porque o governo novo também é inimigo de concurso. Né? Em 4 anos, eles nomearam por volta de 15 mil, por conta da nossa pressão. E 2 decisões de inconstitucionalidade de contratação, enfim. O nosso horizonte aqui é um horizonte difícil, mas que tem um Luiz no final do túnel, vamos dizer assim, né? A gente confia que o governo federal vai, né, que o presidente Lula vai dar uma atenção especial, e a gente também vai lutar aqui para que não... que é a época do Aécio, né? Os projetos federais vinham para Minas, o Aécio mudava o nome do projeto, fazia só para meia dúzia, para fazer propaganda,
e os projetos não chegavam para a gente, sabe? E com o governo Zema não vai ser diferente. É o governo que é o governo do mercado. Então, é isso que nós estamos enfrentando aqui. E essa luta que nós vamos fazer agora em 2023 é um processo intenso, acho que dava uma outra forma, viu, Franzinha? De criminalização do sindicato, sabe? De criminalização da luta, de judicialização da luta. Para vocês terem uma ideia, o processo da greve que foi encerrada de 14 de abril de 2022, ainda não se encerrou. O Estado insiste na execução de uma multa de 3 milhões e 500 mil reais para o sindicato, insiste através do Poder Judiciário, e toda manifestação que a gente faz, ou paralisação na cidade administrativa, chega mais uma notificação de mais uma multa, sabe? Porque nem manifestar, o servidor tem direito, os trabalhadores da educação têm direito aqui em Minas Gerais. É o governo da liberdade de expressão, é o governo que discursou na posse sobre a liberdade de expressão. Deu a senha, né, inclusive, né? A senha a senha é essa, né? Liberdade de expressão acima de tudo. Até para os fascistas, os nazistas têm liberdade de expressão. Então, acho que... mas nós vamos fazer luta. Tenho certeza que nós vamos fazer luta. O Sindicute não nasceu com CNPJ. Nós vamos ter mais dificuldade. Mas nós nascemos na ditadura, né? Nós nascemos na ditadura sem CNPJ e não deixamos de fazer a luta. E vamos comemorar aqui também os 40 anos da nossa Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E tem congresso. O nosso congresso estatutário, que vai ser agora... Eu já estou falando tudo, né? Acho que eu não vou falar de novo, né? Agora, em janeiro, de 29 de janeiro até 1º de fevereiro, congresso estatutário do Sindicute, que não aconteceu por causa da pandemia, nós faremos agora presencial, porque fazer coisa remota é muito ruim, né? Vou combinar, né? Você já teve num congresso nosso, né, Maria Froileno, também. Não tem condições de fazer um congresso daquele tamanho de forma remota, porque remoto é frio, né? E agora a gente pode fazer presencial. E a gente está aqui fazendo as lutas. Nós temos um saldo. Nós elegemos Minas Gerais, desculpe, mas quem ganha em Minas ganha no Brasil, né? E nós ralamos aqui, viu? Para o Lulão ganhar aqui em Minas Gerais. Então, nós conseguimos eleger uma deputada estadual com 247 mil votos, que é a nossa companheira Beatriz Cerqueira, reeleger, triplicar quase a votação dela, né? Mais que dobrou a votação dela. E nós estamos guardando aí as nossas, colocando na mesa aí as nossas cartas, e algumas a gente guarda, para fazer o enfrentamento e para sustentar o governo Lula, mas fazendo a disputa que precisa ser feita, sabe? Fazendo a disputa na rua que precisa ser feita, disputar com o poder econômico, disputar com os privatistas, porque os privatistas têm agenda, o lado de lá também movimenta, né? Disputar com o mercado, né? Disputar com os que querem direcionar o governo para um lado que a gente não é o lado que a gente quer, não é o lado que a gente defende. Então, a gente precisa estar com disposição para fazer essas lutas. E é isso. Assim, foram 4 anos muito difíceis, viu? Muito difíceis. Na verdade, foram 6, né? Foram 6 anos muito difíceis. Há 6 anos atrás, há 4 anos atrás, a gente não imaginava que daria a volta no golpe em 6 anos. Eu lembro que a gente discutia que eram coisas que iam durar décadas, né? E a gente conseguiu dar a volta, porque a educação foi um dos polos de resistência, isso que a gente não pode deixar de dizer, sabe? Quando todo mundo estava, né, a gente foi para a rua vestido de vermelho brigar em nome da democracia, brigar contra o impeachment da Dilma. Sempre foi um lugar de luta, por isso é o alvo prioritário dos fascistas, inclusive, sim. E dos nazistas.
Então, Denise, é isso, querida. assim, a gente está aqui brigando pelo direito. Parar de falar. A Analise sempre me xinga porque eu falo muito. Não vou deixar a Frozinha me xingar. Eu estou mais preocupada porque, Sabe, assim, desculpa. tá, o delay da sua fala é enorme. Se você está no cabo, você tem que ligar para essa operadora e esculhambar demais, porque no cabo ela tá com essa qualidade. Não, tem que esculhambar muito e falar, não quero, Eu vou vou trocar chorar. Não, a minha fala ficou toda errada. Não, eu vou chorar agora. Não, em vez de chorar, liga para essa Vocês não operadora. estão ouvindo? Não, a gente está te ouvindo com um delay enorme e travando, mas não tem problema, deu para entender, deu para entender. Agora, isso é ruim, dificulta, né? Porque fica travando e acaba fazendo com que a gente não tenha continuidade, a gente fica esperando para ver a continuidade. Tem que resolver esse problema para melhorar a qualidade paga, das né? lives. Não adianta. Depois você corta isso, vou mandar matar, só se for. Quebrar lá o teco lá. Não é falta de reclamar, não. Não posso cortar, porque é toda a sua fala que está assim. Luciana, entra na roda e você vai concluir. Olha que privilégio. Eu aprendi uma coisa na CNTE, Helena, com vocês, quando eu vou fazer mesa, que a gente fala conclusão, como é que é? Considerações finais, não, considerações transitórias. Gente, olha só. Sobre a questão do novo ensino médio, né, Fro, que foi o que você meio que pautou, e que é só um exemplo, né, de todo o processo de privatização que a gente vive na educação, mas esse é um exemplo materializado que chegou finalmente a ser concretizado. Como a Helena disse, primeiro explicar aqui, nem linguagem sindicalês não, viu, Fro? É professorês mesmo, que nem todo sindicato sabe, quero pedir desculpas, mas às vezes a gente vai no automatismo, né? A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela é o centro, ela é a estrutura, ela é a diretriz central de toda a política de educação de um povo. Inclusive, eu tenho muito assim, carinho quando eu falo de currículo, porque foi um dos temas, né? Foi uma dos meus focos de estudo em uma das minhas especializações. E é muito assim, não pode nunca ser esquecida quando se debate educação. Porque quando se fala em currículo, você conhece um currículo, conhece uma base nacional comum curricular, você vai saber qual é o projeto político que está sendo construído para esse povo, tendo a educação como centro desse debate, né? Então, o currículo, ele é o caminho, o currículo é a trajetória, o currículo é a vida. O currículo não é aquela lista, aquela prescrição de conteúdos programáticos. O currículo, ele está muito associado a que tipo de sociedade um país se pretende ter. Você quer saber qual é aquele projeto de educação? Conheça o currículo, que você vai saber que sociedade se espera construir. E aí essa Base Nacional Comum Curricular, a alteração que teve, foi exatamente para preparar o caminho para ser aprovado o novo ensino médio. Inclusive, nós não somos contra uma reforma do ensino médio. Nós até defendemos. Só que nós queremos uma reforma de ensino médio dialogada com a comunidade, dialogada com a sociedade, dialogada com quem constrói a educação no dia a dia. Não um novo ensino médio imposto de forma unilateral, ali feito em gabinetes, aprovado, inclusive, por medida provisória. Né? Ele não falou. Luciana, e uma coisa que a gente não discutiu aqui, que eu acho que também é importante, é o ensino médio que ele não faz nem uma educação humanista, nem uma educação profissional. Porque o foco, né, é completamente, vamos fazer aqui a trajetória de vida, vamos fazer, são coisas muito simplificadas que não aprofunda e não forma nem para uma coisa nem para outra, né? Na verdade, é mais grave que isso, Fro, porque o novo ensino médio ele traz um processo de coachização dos estudantes com fracasso escolar centrado nos estudantes.
né, com referenciais estadunidenses, que foge totalmente. Gente, currículo, eu não falei aqui que é vida, é território, currículo é pertencimento. Né? De que povo a gente está falando, de que educação que a gente está falando, de que forma de cultura a gente está falando. E aí traz referenciais estadunidenses com essa questão do projeto de vida como uma forma de coachizar, né? Vamos fazer coach agora para os estudantes, com referenciais totalmente que fogem da realidade do povo brasileiro. E o pior, trazendo a responsabilidade do fracasso ou sucesso centrada no estudante. Isso é o mais grave, porque desresponsabiliza o Estado como provedor tanto do acesso quanto à permanência e também com relação à qualidade das aprendizagens construídas. Outra coisa grave que o novo ensino médio traz e que está lá na BNCC, que é o retrocesso, porque o Heleno também disse, a gente fez um estudo do novo ensino médio com uma especialista que estuda os conceitos que trazem o Banco Mundial. Todos os conceitos que tem lá no texto do Banco Mundial voltado para a educação estão no projeto do novo ensino médio. Eles trazem o conceito do empreendedorismo, eles trazem o conceito de competências. A gente retrocedeu décadas na história de tudo que a gente tinha avançado, trazendo a centralidade das aprendizagens em metodologias ativas que sejam construídas e que os estudantes participassem ativamente. Ora, gente, é uma mentira que o estudante pode escolher as suas disciplinas. Pergunta para qualquer estudante do novo ensino médio qual é a abrangência de escolha dele. Olha o crime que é feito, inclusive fere o Sistema Nacional de Ensino. Quando você tem eletivas, é uma coisa louca até no território. Quer dizer, um professor cria uma eletiva, o aluno está naquela eletiva, ele muda de escola, muda de região, é outra eletiva no meio do caminho que não tem conexão nenhuma. Cadê a questão da interdisciplinaridade? Cadê a questão da continuidade? O Heleno falou sobre isso, né? Na nossa defesa de continuidade, porque quando a gente faz a defesa do serviço público, e aí, gente, a gente não faz uma luta sectária, corporativista, servidor público, do serviço público, porque é onde você, que é filho e filha da classe trabalhadora, a maioria do povo brasileiro, tem como direito de acesso à educação, à saúde. Aqui no DF, a gente tem 13 mil professores de contrato temporário. Metade dos nossos professores que estão em sala de aula são de contrato temporários. Precariza o ensino, porque eles não são profissionais qualificados? Não, não é sobre eles. É sobre a falta de condição de continuidade do trabalho. Porque um servidor, quando ele tem a continuidade, seja no hospital, seja na escola, quando ele vê aquele estudante, ele já sabe qual é a condição familiar daquele estudante, quais são as especificidades, quais são as necessidades, as peculiaridades, quais são as necessidades de mediar conflitos. Olha o índice de violência nas escolas que a gente tem sofrido. Aqui no DF tem sido noticiado em rede nacional. Mas por quê? Além do colapso de turmas superlotadas, da descontinuidade do trabalho pelo número de contratos temporários, a gente tem do governo esse projeto deliberado de considerar a educação pública fracassada, porque ele chega com a proposta da militarização. Tem violência, então vamos militarizar as escolas em áreas de vulnerabilidade social. E os índices têm mostrado para a gente que não resolve, que a questão da disciplina também é pedagógica. E a gente só consegue mediar essas crises que acontecem, porque as escolas, elas são um pouco não tudo do que se reproduz numa sociedade, com profissionais qualificados e preparados. Então, o novo ensino médio, ele traz essas graves alterações e que retira, inclusive, o direito do estudante ter acesso a todas as áreas de aprendizagem, porque é um crime, gente. Ele ir lá cursar um curso de confeiteiro, que nem é um curso completo, ele não sai habilitado para ser confeiteiro. Aqui no Paranoá, a gente tem vivido isso, uma cidade satélite do DF. Tem um curso de confeiteiro, ele vai lá, cursa algumas horas, que ele não sai qualificado para ser confeiteiro e também perde das áreas ali do currículo, das áreas de aprendizagem, para poder concorrer efetivamente à universidade pública. A universidade pública precisa ser acesso já automático dos estudantes da escola pública. Por que o novo ensino médio foi aprovado? Porque a concepção de Ministério da Educação que nós tínhamos era de
que a universidade pública seria apenas para uma pequena elite intelectual. Né? Feriu o povo saber que os jovens negros da periferia estavam ocupando as universidades públicas. Então, falar de veto ao novo ensino médio é também falar da nossa luta de acesso dos estudantes da rede pública às universidades federais. E tem muitas outras mais questões que a gente precisa debater, né? A hierarquização das disciplinas, quando considera como obrigatória apenas língua portuguesa e matemática, como 1.800 horas. A longo prazo, a gente pode chegar a um ponto, se a gente não revogar, de termos disciplinas de áreas extintas na rede pública. Né? Então, são várias questões que a gente precisa debater. Como a gente já está com o tempo avançado, eu quero aqui agradecer a oportunidade e finalizar dizendo assim que nós temos vários desafios, os desafios de realmente trazer o pertencimento da rede pública, da educação pública, com caráter público, verba pública destinada para a educação pública, né? Continuar a luta em defesa da Política Nacional da Educação Especial, que foi um dos projetos que nós conseguimos derrubar do governo Bolsonaro, e muitas pessoas não entendiam, mas esse projeto tirava da rede pública a obrigatoriedade da oferta e do atendimento, e instituía ONGs e instituições não filantrópicas, inclusive financiadas com verbas públicas. Foi um projeto que nós conseguimos combater a PEC 32, né, Helena, a CNTE, e também Denise, a gente estava ali fazendo plantão nos aeroportos, exatamente para poder defender, né, os aparelhos públicos como aparelhos que precisam ser investidos com servidores públicos e não precarizados. Então, assim, são vários desafios que nós temos. E, sobretudo, do financiamento. É preciso o governo, o nosso governo, que está aí agora, vai ser a nossa voz, a nossa cara. A gente sabe que as mudanças não se darão da noite para o dia, mas é preciso a gente já construir uma política de tributar super ricos, porque os pobres é que financiam as estruturas públicas, né? Quer dizer, o serviço público, todos os atendimentos é financiado por quê? Como é que é o financiamento? É por imposto, mas só pobre que paga imposto. A gente precisa tributar super ricos, né? Precisa tributar grandes fortunas. É daí que precisa vir investimento para a estrutura pública de um país. E é isso, eu quero agradecer a oportunidade, deixo um grande abraço, e a gente tem muitas tarefas, muitos desafios, mas com certeza nós temos uma premissa básica, né, que a gente, não há luta que se perde, há luta que se abandona, e com certeza nós nunca abandonamos durante esses 6 anos difíceis, e não abandonaremos também daqui para frente. Um beijo grandão. Eu tenho um orgulho danado quando eu chamo a categoria da educação, porque a gente termina assim, né? Termina com esse nível, não só de conhecimento, mas de sensibilidade e de compromisso com o povo brasileiro. Queria agradecer demais a Luciana, a Denise, a Helena, meus parceiros de luta, né? E de enorme identidade que eu tenho como professora, né? Como cotista, como uma pessoa de esquerda, ter vocês nos representando. E eu quero também dizer que este ano a gente vai se ver muitas vezes, viu, gente? Porque a cada ponto desse plano de ação que a gente tem, nós vamos se reunir aqui para fazer esse debate mais alongado, né? Que a gente não tem oportunidade de ver na TV. Eu nunca vi ninguém discutindo Base Nacional Curricular e reforma do ensino médio com a categoria que vocês fizeram aqui. E eu acho que esse é o grande ganho do programa. Vocês explicaram para aquele que não está na escola, um pai ou um jovem adolescente, várias relações e por que os sindicatos, né? Por que as organizações na educação se põem contra? Porque é um projeto que, no fundo, precariza a formação, né? Precariza a educação, não forma nem para entrar na universidade, nem profissionalmente. Então, eu agradeço demais mesmo. A gente está começando o ano de uma maneira muito qualificada, né, para essa luta que virá, que a gente vai continuar. Beijo imenso para vocês, beijo imenso para quem nos acompanhou até o momento. E melhora essa rede, viu, Denise? Ai, que vergonha. É pior que lá no sindicato é a mesma coisa. Socorro! Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.